Olá, tudo bem? Eu sou professora de Geografia, Gisele Kramer, e fiz esse vídeo para vocês para compreendermos um pouquinho mais sobre o espaço geográfico e suas transformações, acompanhada a partir do uso de geotecnologias. Vocês já ouviram falar no uso de imagens de satélite ou drone para monitoramentos ambientais no espaço urbano ou no espaço rural? Sim? Não? Alguma coisa? Então, a aula de hoje vai trabalhar um pouquinho sobre esses conceitos, sobre as implicações a partir do uso das tecnologias no espaço e, diante disso, resgata um grande geógrafo, né, para nosso debate, que é o Milton Santos, né, que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar. Milton Santos, ele foi um grande crítico, né, a respeito das transformações do espaço geográfico e o uso então de tecnologias de uma forma universal, né, que de fato chegasse aos menos favorecidos, né, digamos assim. Nesse sentido, tem uma leitura bem interessante sobre isso, porque para além das análises de espaço que Milton Santos comumente fazia, né, ele então não deixou de produzir severas críticas sobre a ciência, sobre a universidade, o papel da intelectualidade brasileira e sobre como a tecnologia devia estar a serviço da humanidade, né, o que eu já comentei anteriormente. E em um dos seus discursos, Milton Santos então foi enfático ao dizer que o homem levou quase 2 séculos para aprimorar e criar técnicas, mas estas evoluções tecnológicas não estavam acessíveis à maioria da sociedade. Bom, atualmente, com a disseminação das tecnologias, né, o que não foi diferente nas demandas que envolvem o monitoramento e controle então das transformações do espaço. Muitos municípios brasileiros, né, o monitoramento por imagens geoespaciais é mais prático e traz mais receita aos seus municípios, pois utilizam-se de imagens de drone e satélite para obter uma visão sinótica, né, uma visão de espaço do todo, né, do espaço vivido. Dado o objetivo, podem contribuir com informações valiosas do onde está acontecendo ou ocorrendo determinado fenômeno, né, e quando eles ocorrem, né, quais as transformações que estão ocorrendo no espaço. Então as imagens, elas conseguem captar esses níveis, esses graus de mudança, né? Por exemplo, o IPTU, né? Antigamente, para se fazer a regularização do IPTU, era enviado um técnico até sua casa, onde ele fazia uma averiguação então dos imóveis da propriedade, né, e dos cômodos desse imóvel. Hoje, em muitos municípios, isso é feito remotamente de gabinete, né, através então do monitoramento por imagens de satélite. Mas não somente no IPTU que estão sendo utilizadas então essas imagens. Existem outras formas de monitoramento, por exemplo, quantificar áreas das edificações, de arborização do município, planejar loteamentos, verificar rotas de linhas de ônibus, horários de coleta seletiva, né? São alguns exemplos que são utilizados então essas geotecnologias. Já por outro lado, nas áreas rurais, então tem-se a utilização dessas geotecnologias para avaliar o estado de conservação das áreas de preservação permanente, dimensionar áreas de reserva legal, prever safras, identificar corpos hídricos, enfim, as aplicações são muitas, né? Consequentemente, essas informações geradas podem impactar e contribuir para o planejamento destas áreas,
certo? Inclusive, o discurso que se tem a respeito, então, do uso dessas geotecnologias, né, no espaço geográfico. Diante desses desígnios, então, a utilização da tecnologia firma-se cada vez mais como uma importante ferramenta da análise espacial e das atividades do nosso cotidiano, né? Obviamente que para a implantação dessas tecnologias houve investimentos por parte do Brasil. Por exemplo, para trabalhar o CAR, por exemplo, que é o Cadastro Ambiental Rural, né, dedicado à atualização dos imóveis e propriedades dos agricultores, né, a imagem de satélite utilizada, então, que é apresentada dentro desse programa, são imagens de satélite, de um satélite alemão, tá? O Rapidae, com uma resolução boa, portanto mais cara, né? Uma resolução em torno de 6,5 metros do solo, reamostrada para 5 metros. Então, uma boa resolução, porque você consegue enxergar detalhes, um nível de detalhe muito bom do espaço, mas porém foi investido em torno de 28,9 milhões de reais, né, para poder utilizar essa tecnologia, essas imagens de satélite de boa resolução dentro do programa do CAR, né. Complementarmente, o governo também ele fez uma análise com outras imagens de satélite desde a década de 60, tá? Para completar essas análises do CAR, ou melhor, fazer comparações de como estava, por exemplo, as áreas florestais lá na década de 70 e as reservas florestais hoje no nosso espaço brasileiro, né? Então, não somente imagens de boa resolução, mas outras imagens de satélite foram utilizadas, então, para fazer esse monitoramento, dimensionar essas áreas ao longo do tempo. Isso é muito importante, né? Por outro lado, nos meios urbanos, Curitiba é uma cidade que se destaca com o uso, então, das geotecnologias e monitoramentos urbanos. Um dado bem importante que foi divulgado é que a arrecadação com tributos urbanos na cidade de Curitiba passou de 187,2 milhões em 2005 para uma previsão de 310 milhões neste ano. Somente então com a regularização, né, dos seus espaços urbanos e a arrecadação então de mais tributos, né? Mas outra coisa que precisa ser destacada também é que, por exemplo, um imóvel, né? O proprietário de um imóvel avaliado em 500 mil reais, por exemplo, que fica em um município cuja alíquota para esta faixa de preço é de 1,4%, irá pagar 7 mil reais de imposto. Então veja, né? O município tem muito a ganhar, né, em usar essas geotecnologias para fazer o monitoramento do espaço. Aí que entra um questionamento a respeito da crítica que Milton Santos faz a respeito disso. Será que essas tecnologias elas estão auxiliando de fato a vida dos menos beneficiados, né? Elas estão contribuindo de fato para todos? O que está acontecendo? Muitos, inclusive geógrafos e advogados, questionam se o uso dessas tecnologias não apresentam apenas a finalidade puramente arrecadatória, né, de receitas para os municípios, né? O que tem por trás disso, né? Será que de fato ela vem para nos ajudar? Será? Outro ponto muito importante que vem sendo questionado sobre essas geotecnologias é a formação de um banco público de dados para se fazer o georreferenciamento, principalmente em ambientes urbanos. Porque o que ocorre?
Embora a tecnologia venha para nos auxiliar, muitas vezes ela apresenta restrições, ela apresenta problemas, principalmente de precisão e acurácia das informações. Então, sabe-se que imagens geoespaciais, elas precisam ter uma relação direta com a base cartográfica do município, que contém informações da planta e de valores. Isso implica a necessidade de se estabelecer uma base cartográfica oficial, que ainda muitos municípios não têm. Não se pode pegar qualquer imagem, ir lá e fazer um georreferenciamento e depois enviar a conta para o dono da propriedade. Não, então se tem muito questionado, muitos estudiosos, muitos especialistas têm alertado para essa questão. Então, assim, isso implica a necessidade de se estabelecer uma base cartográfica oficial, de caráter público, inclusive, que o proprietário também tenha acesso, né, para poder questionar eventual impasse, né, nesses georreferenciamentos. E de fácil acesso aos cidadãos que propõem instrumentos de controle e permitem a integração entre municípios, estados e União. Então, esta é uma opinião do especialista que eu pesquisei aqui e que fala a respeito disso. Os nossos pais, os nossos avós, né, que já têm uma larga experiência de vida, eles ficam desconfiados a respeito dessa questão, né, do uso das geotecnologias, então, para fazer a regularização dos imóveis. Então, é importante a gente, enquanto professora, você enquanto aluno, se informar melhor a respeito, para também poder estar levando a informação para os seus pais, para os seus avós, né, que problemas vão ocorrer. A exemplo do CAR, né, inicialmente se propagou de que qualquer um poderia fazer a regularização do seu imóvel a partir do cadastro ambiental rural. Mais tarde percebeu-se que precisava-se de profissionais para fazer esse mapeamento, porque o programa ele não tinha uma interface tão simples, né? Ele não tinha um tutorial amigável, né, para se trabalhar. Então, foi necessário procurar profissionais da área para fazer esse monitoramento. E os pais de vocês tiveram que pagar por isso. Então, teve um grande impasse também até para a questão do CAR, né? Claro, críticas sempre vão existir e foram muitas a respeito do CAR, mas especialistas também apontam para aqueles lugares onde o CAR vai servir para identificar donos das propriedades, inclusive aqueles proprietários que estão desmatando, que estão devastando florestas para a entrada então da agropecuária. Isso acontece muito na região amazônica, então muitos especialistas pedem paciência, pedem compreensão. É necessário a regularização ambiental, né? Ela é necessária. Problemas vão ter, mas nada que um diálogo entre as partes não se resolva. Então, o mesmo ocorre agora com o imposto predial, né? Muitas pessoas reclamam que está vindo cobranças indevidas a respeito do IPTU após, então, o monitoramento por imagens geoespaciais. Então, é importante que você vá até a prefeitura, se você tem documentos que comprovem que os imóveis de sua propriedade não conferem com o tamanho que as imagens de satélite apontaram e que em função disso o valor do IPTU foi alterado, né? Então é importante que se busque esse diálogo, né? Porque acima de tudo as tecnologias elas precisam estar acessíveis a todos e que de fato contribuam para uma sociedade melhor, né? Como o Milton Santos tanto criticou, né? Até que ponto a tecnologia vai nos beneficiar, né? E ela vai nos beneficiar? O que é importante nisso, né? O importante é a gente estar ciente que elas existem, que essa é a demanda em todos os estados, em todos os municípios, é a tendência cada vez mais, né? As tecnologias estão na nossa vida muito presentes, né?
Nesse sentido, essa aula, ela teve o intuito, então, de apresentar algumas premissas, então, sobre o uso das tecnologias para o monitoramento do espaço geográfico. O assunto está longe de ser esgotado, porque em muitos municípios é um assunto polêmico ainda, necessita-se de muita discussão, né? Para você que gostou do meu vídeo, eu gostaria que deixasse algum recadinho, algum comentário, alguma contribuição, alguma crítica também é sempre bem-vinda. E se gostou, deixa o seu like também. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!